E eu estava ouvindo nosso pastor meditar nisso e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, algo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Êxodo capítulo 13, e eu não quero ser demorado nas minhas palavras, mas eu também não vou deixar de falar nada que eu tenho que falar também não. Êxodo no capítulo 13, a partir do versículo 4, nós vamos ler alguns versículos juntos, acompanhem comigo. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês, e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, e principalmente ali essa dinâmica do Êxodo, a gente percebe que no capítulo 1, no capítulo 2, Deus começa a demonstrar qual que era o panorama, através da vida de Moisés, ele começa a mostrar qual que era o panorama que o povo de Israel se encontrava durante o tempo da sua servidão. Começa a dizer que já fazia 400 anos que eles estavam escravos e que o faraó que agora tinha entrado desconhecia a história de José e por isso tinha escravizado eles. E começa a explicar o porquê é que eles foram parar no lugar onde eles estavam. Pouco tempo passa e aparece a história de Moisés. Moisés é levantado como libertador, e eu acho maravilhosa a maneira como Deus liberta Moisés, né? Ele levanta Moisés. A primeira vez que Moisés ouviu que Deus falava com ele, ele tinha 80 anos de idade. Você já parou para pensar nisso? Antes dos 80 anos de idade, Moisés nunca ouviu a voz de Deus. Ele só soube o propósito da vida dele, que a vida dele era proposital para Deus, quando ele tinha 80 anos de idade. Pega a sua Bíblia. A Bíblia fala ainda que os seus pais guardaram Moisés porque ele era um menino formoso. Gente, que pai não acha que o filho é bonito? Mas os seus pais entenderam que o fato do seu filho ser formoso era um sinal de Deus para que eles guardassem a vida daquele menino. A vida dele foi guardada, você conhece, depois com 40 anos de idade ele mata um egípcio, porque ele achou que a sua posição era uma posição de privilégio, e ele tinha um lugar de fala, como é comum ouvir aí fora hoje em dia. Então ele tentou falar alguma coisa a respeito dos seus irmãos egípcios e acabou se colocando em problema. Fast forward na história, ele volta para o Egito agora para libertar os seus irmãos. E agora durante 1 ano e 8 meses, mais ou menos, os scholars falam que durou esse tempo, os estudiosos dizem, 10 pragas assolaram o Egito, com a última matando os primogênitos de Israel. Capítulo 12, a Páscoa, acontece a morte dos primogênitos. Capítulo 13, que é o que a gente leu. Deus começa agora a preparar o povo para a saída do Egito e para a entrada no deserto. E eu queria compartilhar com vocês hoje 7 princípios e uma verdade para a vida no deserto. Em família. 7 princípios e uma verdade para a vida no deserto. Quando a gente olha a vida no Egito, e dentro da teologia, isso é básico, quase que teologia 101, né? 101, teologia básica mesmo, escola dominical. A gente sabe que o Egito representa o mundo. O Egito representa o mundo. E o deserto representam as provas, as dificuldades, a peregrinação. Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. E isso é um negócio muito bom. Só que no caminho para a terra prometida, tinha um deserto.
E Deus estava dizendo àquele povo que se eles não observassem os princípios que Ele estava dando para que eles vivessem nessa peregrinação no deserto, eles não chegariam no lugar da promessa. Você sabe, é muito bom aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É muito bom se declarar cristão e livre do Egito. Mas a pior coisa que pode acontecer para você e para a sua família é se declarar cristão, é se declarar livre do Egito, mas morrer no deserto. Mas não conseguir alcançar a terra prometida. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente no versículo 4. O Senhor, nosso Deus, falou para Moisés: olha, no mês de Abibe vocês vão sair. O primeiro princípio que você tem que marcar no seu coração é que se você quer chegar na terra prometida, você precisa sair do Egito. Não tem condições de você caminhar para a terra prometida se você não sair do Egito. Você precisa sair do Egito. E essa saída não é uma saída geográfica, é uma saída que as pessoas gostam de chamar por aí, é uma saída epistemológica. É um novo hitos de vida. É uma saída que ela é não geográfica, mas espiritual. Você precisa entender que o seu coração e a sua alma precisa sair das coisas que revelam um Egito para você. As coisas que prendem você a uma consciência e um modelo de vida mundano. Por exemplo, por mais absurdo que seja, a partir do momento que você vive para Cristo, você não pode mais viver para a sua conta bancária, você não pode mais viver para os seus sonhos terrenos. O que você está dizendo então, pastor? Que é para mim parar de pagar as contas? De jeito nenhum. O que eu estou dizendo para você é que a partir de agora existe uma prioridade maior na sua vida. E a prioridade maior da sua vida é chegar na terra prometida. Enquanto você conseguir conciliar, chegar na terra prometida, com as coisas que são a sua responsabilidade aqui, glória a Deus, o dia que elas te atrapalharem, por mais difícil que seja, saia do Egito. Liberte-se daquilo que trata e que esse mundo prende você. O segundo princípio era um princípio de introspecção. E ele fazia isso, ele estava dizendo isso, Moisés, para que eles percebessem a vida como ela era agora. E principalmente essa percepção tinha que ser um testemunho vocal, principalmente à próxima geração que vinha. E ele fala assim no versículo, se eu não me engano, 8. Farás saber teu filho dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Será que você consegue fazer uma referência clara nesse segundo princípio? Entre a sua vida antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo? Se você cumpriu a etapa número 1, você saiu do Egito. A pergunta, o princípio número 2 é, o que mudou? Você consegue enxergar na sua vida o que mudou? Alguma coisa mudou na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, na sua maneira de observar a vida? Alguma coisa faz diferença para você hoje que não fazia ontem? Ou que fazia ontem e agora não faz mais? Existe algo que solidifica a sua vida numa perspectiva diferente do que antes solidificava? Alguns dias atrás, o nosso companheiro lá na nossa congregação, o irmão Hal, ele falou assim, pastor, o senhor já percebeu que quando a Bíblia fala que alguém construiu a casa numa areia e outro construiu numa rocha, o senhor já percebeu que a areia são detritos de rocha? Ela foi rocha um dia, para depois ela ter virado areia. E a gente percebe claramente que as pessoas, muitas vezes, nessa vida cristã que levam, elas tentam emular a rocha que é Cristo, pegando simplesmente aquilo que interessa, para continuar vivendo como se Cristo não fosse necessário.
E a pergunta e a intenção de Moisés falando para ele, olha, vai chegar um tempo que vocês vão ter que mostrar para os filhos de vocês o que é que aconteceu. Vocês vão ter que fazer uma referência clara e vai ser óbvio para eles, na maneira de vocês falarem, na maneira de vocês viverem, de que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. De que alguma coisa se passou e agora vocês são diferentes. E é justamente aquilo que daria vazão ao princípio de número 3. E o princípio de número 3, ele vai tirar mais de alguns versos à frente, que vai dizer, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre. Tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. E o que ele queria dizer com isso? É que Deus agora queria o sangue de todo mundo e tudo que abrisse a madre agora ele queria primeiro, porque Deus era um Deus que, olha, vocês estão agora para o resto da vida em dívida comigo. Era isso? Não. Deus queria que eles entendessem que a referência de todas as vitórias e de tudo aquilo que é bom era Ele. Ele queria que esse testemunho fosse claro, porque esse testemunho os guardaria no caminho de serem fiéis até o fim. Você acha que a questão de princípios e de primícias é uma questão egocêntrica de Deus? Não. Quando nós reconhecemos o fluir das coisas, nós temos condição de tomar as bênçãos que esse fluir nos traz. Tem uma passagem no capítulo 55 de Isaías, e ele fala assim, assim como a chuva e a neve caem na montanha, e para o céu elas não voltam, mas elas escorrem, viram um rio, o rio ele rega a terra que está com a semente brota, nasce o trigo, e faz farinha, e alimenta aquele que está com fome, assim é toda palavra que Deus envia. Lembra dessa passagem? O que Deus está demonstrando é o seguinte, a bênção que está na sua mão tem um caminho muito longo para até chegar nela. Você reconhece isso? Você consegue reconhecer a bênção de Deus na sua vida e como ela veio de longe para que ela chegasse até você? E você consegue reconhecer que cada etapa foi desenhada por Deus com um propósito correto para que hoje ela te abençoasse? O terceiro princípio era oferecer todas as vitórias ao Senhor. Tudo que você ganhar, tudo que você tem, tudo que você almejar e tudo que você alcançar, saiba, foi o Senhor quem lhe deu para você e para a sua família. A esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, a casa que você mora, o trabalho que você tem, o país que você vive, a sua origem, tudo Deus, com as suas poderosas mãos, desenhou para que você tivesse aonde você está no dia de hoje. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem conquistou para você e lhe deu, para que você, no mínimo, ofereça essa vitória para Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te trouxe aqui, Deus te deu vitória, para que você entendesse essas coisas. Número 4, mais uma vez, a sua família já ouviu o seu testemunho? A diferença entre o deserto e o Egito e Canaã é alguma? Alguns versículos para frente. Se acontecer que o seu filho, no tempo futuro, te pergunte, que é isto que nós estamos fazendo? O Senhor nos tirou com a mão forte do Egito, da casa de servidão. E aí vem, às vezes, um problema com o passar do tempo. Lá no começo, a gente falou que o princípio de número 2 era avisar para a família, era que a família tivesse notória que todas as coisas quem fez foi o Senhor, que você lembrasse da diferença. Mas o capítulo de número 4, esse princípio de número 4, é um pouquinho mais profundo. Será que nós nos lembramos do nosso testemunho? Será que a gente consegue lembrar, não da diferença que há, mas o que a diferença era? Porque às vezes a gente vê a vida mudar e a vida começa a ser óbvia, mas a gente sabe o que era. A sua família conhece o seu testemunho? Os nossos filhos conhecem o nosso testemunho?
Eu sei que tem pais que falam assim, meu amigo, se eu contar para os meus filhos o que eu fazia, eu vou dar ideia para eles, não vou fazer isso não. Eu te entendo. Tamo junto. Mas aqui a questão é, você se lembra ainda como vale a pena? Você se lembra ainda como vale a pena a vida que você vive hoje, em detrimento da que você vivia ontem? Você consegue observar, e é claro na sua vida, a diferença desses lugares, não na sua vida, mas desses lugares? Você consegue discernir o Egito, o deserto e Canaã? Sabe que, infelizmente, os nossos relacionamentos, às vezes mal vividos, causam marcas tão profundas no nosso coração, que nós temos a tendência de tratar o acampamento de Israel a caminho de Canaã como se fosse um lugar pior do que o Egito. Será que isso aconteceu com o povo de Israel? Senhor, ô Moisés, difícil com você, hein, rapaz? Lá no Egito, a gente tinha pepino e cebola para comer, cara. Aqui a gente tem esse pão vil. Lá a gente tinha abundância das coisas. Olha, nós vamos eleger outro líder que nos leve de volta para o Egito. Tem tanta gente que elege líder para si, para que a sua vida volte a parecer com o Egito. E eu não estou falando de costume, não, irmão, de igreja. Eu acho que isso é muito pequeno para nós. Nosso assunto é mais alto. O nosso assunto fala de princípio. O nosso assunto fala de quando a crise na família chega e você procura alguém que vai lhe aconselhar, que fala assim, não, tudo bem ir embora, meu amigo. Tudo bem ir embora, minha senhora. Isso é incompatibilidade de genes. Que vai olhar a situação de droga ou a situação de perigo e vai tratar aquilo como uma solução simplesmente irremediável com um medicamento, ou então alguma coisa que seja simplesmente menor da vida. E não vai dizer para você, olha, precisa fazer um sacrifício por isso aqui. Nós precisamos jejuar por essa questão. Nós precisamos trazer isso aos pés do Senhor em oração. Porque com Moisés o negócio era complicado, irmão. Certa vez se levantaram contra ele e contra o irmão dele. Eu gosto de fazer esse paralelo entre Moisés e Josué. Moisés tinha Israel numa teocracia. Mas Josué, ele introduziu o Estado laico em Israel. Eu mostro para você. Quando o povo se levantava contra Moisés, Moisés colocava a mão no chão, ou então colocava a mão na testa e falou, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, Deus, porque é o seguinte, se o povo pecou contra o Senhor, vai abrir o chão aqui e vai engolir eles. 2 minutos depois abriu o chão e engoliu o povo. Só porque eles se levantaram contra Deus. Era inadmissível em Israel se levantar contra o Senhor, quando Moisés era o líder. Mas quando chega no finalzinho do livro de Josué, lá no capítulo 24, uma passagem que a gente gosta muito, mas a gente precisa de olhar essa referência de uma maneira um pouquinho diferente. Capítulo 24, olha, escolhei vós a quem vocês vão servir hoje. Se os deuses da terra ou os deuses de vossos pais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bonito, Josué. Só que é o seguinte, você não está falando aqui, isso aqui não é um país, uma nação, um estado como as outras. Isso aqui é Israel, e Israel é de Deus. É a mesma coisa que o pastor da igreja chegar no culto e falar assim, irmãos, eu e minha família estamos aqui servindo a Deus, se você quiser trazer uma oferenda para Iemanjá, fica tranquilo, pode vir aqui trazer. Não. Há um princípio da palavra de Deus que precisa ser orientado. E não é uma questão de pé no pescoço, é uma questão de que é o seguinte, se você não cumpre, adivinha, a vala já está aberta. Se você não anda, a vala já está aberta. Eu gosto muito do versículo 16 do capítulo 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único e unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bênção, não é? Lembra do 17? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crer nele será salvo. Quem não crê já está condenado.
A condenação não vem pela falta de aceitação ao Senhor Jesus Cristo. Não, senhores. Os homens estão condenados. Eles têm uma porta de salvação, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Isso é Bíblia. Foi Jesus quem disse. Ele disse isso. Eu gostaria que ele tivesse dito diferente. Talvez seria melhor para nós hoje à noite, mas ele disse assim. E o que ele está dizendo aqui para Moisés é o seguinte: olha, não esqueça de ensinar os seus filhos o princípio correto. Não ache que amanhã eles vão poder valer da sua oração para poderem ser libertos. Porque ainda que Jó orava pelos seus filhos, quando a morte veio, levou eles com oração ou sem oração. Abra o seu coração hoje e pergunte: será que a minha família conhece o meu testemunho e ela sabe que vale a pena? Princípio de número 5. Quando o faraó deixou ir ao povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? Existia um caminho mais rápido, maior. E Deus, por conhecer o povo, falou assim: não, quer saber? Eu não vou mandar eles por ali, porque ali eles vão ver guerra nos filisteus, o coração deles vai se entristecer, e eles vão querer voltar para o Egito. Vou mandar eles pelo caminho do mar, porque lá é mais tranquilo. E mesmo assim eles quiseram voltar para o Egito do mesmo jeito, só que não conseguiram voltar. Sabe que princípio isso nos dá? E esse é o princípio de número 5. Deus sabe até onde vocês aguentam. Não tema atrasos nas etapas. Deus sabe até onde você aguenta. Se tem uma pessoa que sabe lidar com você, chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe lidar com você. Ele sabe lidar com você. Ele sabe como tratar com você. Ele sabe o que ele precisa dizer para você. Ele sabe o dia que ele só precisa olhar para você. Certa vez eu ouvi um pastor pregando isso e eu achei muito bonito e tomei isso para a minha vida. Às vezes a gente fica na nossa vida ponderando assim: pastor, se eu tivesse chegado aqui nos Estados Unidos em 1985, lá naquela época tinha uma lei que dizia assim, 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 assim. Se eu tivesse vindo naquela época, então hoje a minha vida seria assim, assim, assado. Pastor, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, eu não tinha casado com essa mulher. Pastor, se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, eu jamais teria me envolvido com esse marido. Pastor, se eu tivesse ouvido o conselho do meu marido, eu tinha colocado esse menino de castigo mais vezes. Pastor, se eu tivesse tantos cenários de vida, se eu tivesse pegado aquela proposta, se eu tivesse aceito aquele contrato, tantas propostas da vida, tantos cenários diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é poderoso o suficiente para ter estado em todos os cenários que você já fez para a sua vida. Se você está vivendo esse hoje, este é o melhor cenário para você. Deus sabe até onde você aguenta. E sabe por que você acha que você não aguenta mais? É porque você tem tentado aguentar sozinho. Sabe por que você fala assim: não aguento mais? É porque você está tentando levar o peso sozinho. Ele está disposto a levar o peso com você. Foi Ele que te desviou da guerra, para que você não desistisse no meio do caminho para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi um testemunho muito bonito, na verdade uma profecia muito bonita de um companheiro nosso, e me falou o que Deus ia fazer na minha vida e tal. E aquele dia eu estava mal. Meu irmão começou a me entregar uma mensagem do nada, eu estava ruim. E ele contou e tal, ele falou assim: olha, isso aqui é com todo mundo que Deus faz e tal. E muito bonito, glória a Deus, que bênção. E eu não consegui, eu estava tão incrédulo na mensagem, do que o irmão estava pregando, bonita a palavra que ele estava me dando, mas eu estava tão incrédulo, que eu falei para ele, falei assim: então por que Deus está me falando sempre para todo mundo? Aí ele olhou para mim e falou: simples, porque você ia desistir hoje.
E era verdade. Deus conhece como tratar com você. Ele sabe o que você quer. É aquele que Ele te dá. É suficiente para que você creia nele. O princípio de número 6, esse eu gosto muito. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porque havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Como eu gosto dessa passagem. Quando a gente olha para a história de José, José vivia 600 anos à frente dele. Quando chega logo no final da história, e eu costumo dizer, de cada 10 vezes que eu prego, 12 vezes eu uso essa referência. Eu gosto demais dessa história de José. A história de José está chegando no final e tal, eles vão lá fazer o enterro do pai deles e tudo, muito bonito, aquele chororô e tal. E aí os irmãos dele chegam para ele e falam assim: ô Moisés, é o seguinte, ô José, é o seguinte, papai antes de morrer disse para a gente você não fazer mal para a gente não. Porque sabe como é que é, né? A gente estava vivendo outra época e tal. Né? Você lembra que ele foi vendido pelos irmãos, né? Quando eles enterraram o pai, José chegou lá e falou: não faz isso com a gente não e tal. Pode olhar aí na sua Bíblia, em Gênesis aí. Vê em qualquer lugar aí que sequer Jacó tenha ouvido o que foi que os irmãos dele fizeram com ele. É muito capaz, é muito provável que Jacó tenha ido à sepultura sem nunca ter ouvido a história de que os irmãos venderam ele. Pode checar na sua Bíblia. Pode checar. Os irmãos estavam usando o fato do irmão ter morrido porque eles morriam de medo de que José ainda não tinha esquecido. No capítulo de número 47, quando ele se apresenta aos seus irmãos, que eles ficam atônitos, falam assim: gente, calma. Está tudo bem. Faz o seguinte, vai lá para o meu pai e conta da minha glória. Lembra dessa passagem que ele fala? Vai lá para o meu pai e conta da minha glória. Ou seja, vai lá para o meu pai e não fica contando o que vocês fizeram comigo, que agora vocês estão no céu. Não. Conta como é que eu estou hoje, como Deus me abençoou. Vai lá e conta para ele. Quando Jacó vai dar bênção sobre José, você lembra que ele fala isso? José é um ramo frutífero. Olha, os flecheiros lhe acertaram, mas o seu arco se levantou e foi mais forte. Talvez seja a referência da história que Jacó tenha sabido de que aconteceu com José. O fato é que agora no capítulo 50, estão em volta de José ali, pressionando José. Será que José vai matar a gente? José começa a chorar. Ele começa: não acredito que vocês estão nessa ainda. Tantos anos se passaram e o coração de vocês está desse tamanho. E aí José se declara na frente deles, e é isso que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. José fala assim: é bem verdade que vocês fizeram mal contra mim. Sabe o que José está falando? Eu não estou alienado sobre a história da minha vida, eu não esqueci não. Eu não estou alienado pelas etapas de dificuldade que eu passei. Eu não estou completamente, eu esqueci agora, recebi a bênção de Efraim, eu esqueci das coisas da terra do meu pai. Quando ele fala que ele esqueceu daquilo que aconteceu na casa do pai dele, o que ele está dizendo que não é que ele teve amnésia, é que aquelas coisas deixaram de doer. Elas deixaram de ser feridas. Ele se esqueceu das feridas. Ele perdoou de verdade a sua família. E agora ele fala assim: olha, só que é o seguinte, é verdade que vocês tentaram mal contra mim, só que Deus transformou tudo isso em bem, para a conservação de um povo forte na terra, a nossa família. É verdade que a gente passa por marcas e feridas durante a vida, mas Deus usou essas coisas para o bem. E aí ele continua falando: olha, agora eu vou cuidar de vocês e dos seus meninos, eu vou cuidar da sua família. E antes de morrer, como homem de Deus que ele era, ele apontou à frente e falou assim: olha, certamente o Senhor vos visitará. Poxa, José, já não visitou? José, olha o que Deus fez na sua vida. Só que sabe qual a diferença do homem de Deus, cheio de Deus? É o seguinte: Deus já fez isso nesse tempo, imagina o que ele vai fazer amanhã ainda. Você já pensou que Deus ainda vai fazer amanhã? Se Deus fez isso hoje e amanhã, nós vamos criar os nossos filhos nessa bênção. Você já imaginou o que Deus pode fazer amanhã? Olha, certamente o Senhor vos visitará. Quando Ele fizer isso, vocês levem até os meus ossos daqui. Sabe por quê, pastor? O hebreu antigo, ele cria
que quando Deus colocava uma palavra sobre a vida de alguém, aquela palavra ficava registrada nos ossos. Isso é antigo na Bíblia. José é a primeira referência. Depois você vai, por exemplo, a Davi. Olha, quando eu pequei, até os meus ossos se quebraram, por conta que todo dia era o bramido da minha carne. Lembra quando Eliseu morreu? Eliseu morreu com o dobro de pecado, com o dobro de milagres, menos um, de Elias. Abriram a vala onde ele estava, o menino tocou nos ossos e ressuscitou. Era uma crença hebraísta dos hebreus, que a palavra que Deus entregava sobre a vida de alguém estava nos ossos. Os ossos significavam as promessas de Deus. E agora Moisés, saindo do Egito, os ossos de José, e falou assim, ó, aqui está a referência do que Deus prometeu no passado e cumpriu hoje. Imagina o que ele vai fazer amanhã. Imagina só o que Deus é capaz de fazer amanhã. A sua família precisa andar assim, porque o deserto é muito árido, irmão. O deserto é muito seco. Deixa eu falar um negócio para você. O deserto sem Deus é pior que o Egito. O deserto sem Deus é pior que o Egito. Porque quem está no Egito já está na lama. Mas quem está no deserto só vale a pena se chega a Canaã. Isso que Paulo estava falando assim para os escritores lá para os romanos. Ele estava falando assim, olha, não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. E nós ainda estamos mortos nos nossos pecados, ou seja, a gente é o mais... E outra, se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por que ele diz isso? Porque não faz sentido viver uma vida cristã sem Deus, sem promessa. Não faz sentido. E esse princípio precisa ser levado à risca, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o princípio de número 7. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Depois de Deus ter dado todos os princípios para eles, ter dito para eles como é que seria a vida no deserto, ele disse assim, agora faz o seguinte, acampa. Faz um acampamento aí. Sabe o que significa acampar? Significa, ó, come, bebe água, joga a conversa fora, descansa. Em suma, desfrute da sua família e da sua casa. Não é porque a vida no deserto é difícil que você tem que parar de viver bem com a sua família. Não é porque a vida no deserto é árida que vocês precisam de viver como inimigos em guerra dentro de casa, ou então um batalhão, um pelotão em guerra. Desfrute da sua família, desfrute dos seus filhos, desfrute da sua igreja, Deus cada dia na sua casa. Sorria, se alegre com a sua esposa e com seu esposo, namore, viva bem. Eles observando o deserto à frente deles, eles acamparam. Sabe por quê? Não tire o olho daquilo que Deus tem para vocês ainda verem lá na frente, que vai ser difícil, mas não deixe de acampar e desfrutar. Não deixe de tirar aquele pedacinho que o escritor de Eclesiastes, Salomão, disse, que olha, para o homem que trabalha, o pão, a sua bebida, a mulher da sua mocidade, que o salmista disse no Salmo 128, os filhos em sua mesa, a sua mulher como planta
de videira em volta da sua casa, não deixe de desfrutar. Quantas vezes nós vemos nesse país, por conta dos açoites do dia a dia dessa terra, famílias que ganharam a América, perderam a sua casa, que ganharam o seu tão sonhada posição social, mas agora a posição social é o final de semana na casa do papai e a semana durante a casa da mamãe. Que almejaram o seu lugar ao sol, mas os filhos veem os pais a cada 2, 3 anos, quando eles vão para a Flórida, no Century Village, que eles deixaram os pais morar, que é um asilo. Terrível. Porque o deserto tolheu aquilo que era de melhor. A sua casa, o seu acampamento. Vocês estão no deserto, mas vocês precisam acampar em família. Vocês estão no deserto, mas vocês precisam acampar dentro de casa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O último princípio e está lá no próximo versículo, se eu não me engano, é o 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de fogo para guiá-los pelo caminho, e de noite de dia numa coluna de nuvem, e de noite pelo caminho numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa é uma verdade. O Senhor que nos tira para o deserto é o Senhor que nos acompanha durante o deserto. O Senhor que nos chama para fora é o Senhor que nos acompanha lá fora. O Senhor que nos chama para uma nova vida e uma nova realidade, e expressei aqui coisas muito difíceis a respeito dela, é o mesmo que continua acompanhando em cada uma das dificuldades. E como eu disse para vocês, sem o Senhor é impossível que você alcance vitória para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso orar, pastor? Fique de pé, por gentileza. Alguém pode me ajudar no teclado, por favor? Você está com esse povo? De todo esse acampamento, apenas 2 famílias, que nessa época eram 2 jovens, chegaram na terra. Deixa eu te contar uma coisa que está expressa nessa palavra. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus começa a demonstrar tudo que o povo passou no deserto, se lembrar das ordenanças que Deus fez. E ele fala assim, olha, fala assim, será que se a gente não conseguiu nem escapar do deserto e como a gente acha que a gente vai escapar se nós não atentarmos para tão grande salvação? Sabe qual a diferença daquele tempo daquele de hoje? É que hoje nós temos a oportunidade, pelo Espírito de Deus, diante do sangue de Jesus, de fazer
Eu dou graças a Deus hoje, pastor, que a terra não vai abrir e não vai engolir ninguém. Apesar de às vezes a gente ficar se perguntando, será que se isso acontecesse? O pessoal não se convencia mais rápido. Mas se eu falo isso para você, eu fico pensando em mim. Será que se acontecesse, a terra já não teria aberto no passado e me engolido? Talvez hoje mais cedo, para os nossos vãs pensamentos e as vãs meditações do nosso coração. Mas mesmo assim o Espírito de Deus insiste com esses princípios dessa deserto até chegar em Canaã. Uma coisa eu posso garantir para você: o Egito é o seu lugar. Mas para entrar em Canaã, você vai precisar atravessar esse deserto. Se hoje é o mês de Abib para você, eu gostaria de convidar você, representando a sua casa ou a sua família, para hoje sair do Egito. E como é que eu saio do Egito, pastor? Colocando, aceitando, recebendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está falando isso para quem não é crente, pastor? Eu estou dizendo para quem quer fazer um novo compromisso com Deus. Até crente precisa de fazer novo compromisso com Deus. Seja no 2, seja no 3, talvez seja como foi durante muito tempo, no princípio de número 6, as promessas, Senhor. Os ossos já estão secos faz muito tempo que esse homem morreu. Quatrocentos anos esperando na cova para que os seus ossos fossem levados de lá. Já pensou? 400 anos. Na passagem de Ezequiel 37, o Senhor faz uma revelação a Ezequiel, mostra um vale de ossos secos e pergunta para ele: esses ossos podem voltar a viver? E o Ezequiel fala: o senhor que sabe. Tu sabes, né? Profetiza sobre eles. Você percebeu que a primeira coisa que acontece, pastor, é um osso volta a se juntar no outro? Sabe o que isso diz? A promessa de Deus voltou a fazer sentido. Aquilo que Deus disse sobre eles voltou a ter forma, porque já não estava scattered. Já estava espalhado. Nem você saber o que é que Deus tinha dito. Hoje Deus traz de volta aquilo que Ele disse para você no passado, para começar a construir uma vida nova. Se faz tempo que você já deixou aquela promessa esmurecer, eu quero orar por você nessa noite. Talvez o seu problema seja: você trabalha muito e você desfruta pouco. É tempo de você receber restauração de Deus, perdão do Senhor, para que você possa ser restaurado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Das do hino, porque eu sou corajoso desse jeito. Deus, eu gostaria de convidar você à frente para fazer um pacto novo com Deus nessa noite, para viver bem em família, para seguir
princípios que Deus te dá no deserto e ter vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse hino fala que só o fato de Deus olhar, Ele já sabe tudo que está dentro de nós. Deixa eu terminar com esse testemunho desse salmo. Salmo de número 32, pastor. Masquil de Davi. Davi escreve esse salmo, o masquil dele, depois de um evento muito trágico na sua família. É um salmo que traz sabedoria, ponderações. Sabe que Davi tinha deitado com Batseba, tinha matado um dos seus melhores homens. E agora Deus havia descoberto o seu crime, exposto a vida dele, e a que Batseba no seu ventre havia acabado de morrer. A hora que a criança morre, ele levanta. Os estudiosos dizem que ele escreve o salmo de número 32. E no salmo de número 32 ele fala assim: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa nenhuma iniquidade. Enquanto eu me calei, se apodreceram os meus ossos. Promessa de Deus deixou de fazer sentido para mim. Sei o meu pecado diante do Senhor, ponto e vírgula, ato contínuo na poesia hebraica. Todo aquele puro de coração orará a ti em tempo. O versículo de número 8, agora Deus começa a falar com o salmista, é onde esse hino entra. Olha, não seja como a mula ou como o burro que não tem entendimento e precisa de um freio na boca para machucar a boca para que ele pare. Não. Olha, guiar-te-ei com a minha vista e sobre os meus olhos te darei conselhos. Nós vamos andar tão próximo que eu vou olhar para alguma coisa e você vai já entender o que eu estou dizendo. Na vida do deserto, o sinal de Deus na nuvem no céu, na coluna de fogo, era a mirada de Deus sobre o povo dizendo: vai por aqui, vai por ali, faz desse jeito, viva assim. Você vai ser feliz, a sua casa vai ser feliz, os seus filhos vão ser felizes e a sua vida vai ser de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os meus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo tu podes ver muito dentro de mim.
leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, nós ministramos a tua palavra, Senhor Pai, segundo o teu coração e o teu espírito, Senhor. Os teus filhos, ó Senhor Pai, já foram impostas as mãos sobre eles, já foram orados, ó Senhor, intercedidos, ó Senhor Pai, pela vida deles, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos sonda e o Senhor nos pode ver muito bem, Senhor, como nós ouvimos na Santa Ceia semana passada. E o Senhor sabe, Pai, da intenção da nossa vida, de enquanto peregrinarmos nessa terra, vivemos contigo e para ti, Senhor. Completa a tua vida em nós, ó Senhor. Pai, nos enche do teu Espírito Santo. Faz a vida valer a pena contigo, Jesus. Faz a vida valer a pena contigo, Senhor. Na vida dos meus irmãos, ó Senhor. Pai, completa a tua obra em nós, ó Senhor. Pai, nos ajuda a guardar no nosso coração, Senhor, a palavra que o Senhor ministrou sobre nós. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Quem está feliz?